Ezequiel era um profeta. Ezequiel, ele tinha um chamado de Deus de alertar o povo, de instruir o povo acerca daquilo que Deus queria. Sabe o que me chama a atenção, o que é interessante? Que Deus, para orientar o povo, para alertar o povo, Deus vai levantar alguns profetas, porque o sacerdote é aquele que pega o pecado do povo e leva até Deus. O profeta não, o profeta é aquele que ouve de Deus e passa para o povo. A Bíblia diz que Deus levantou alguns profetas para alertar a nação de Israel, porque a nação de Israel estava se corrompendo, adorando outros deuses, servindo outros deuses, pecando, se prostituindo, adulterando, fazendo coisas que não eram lícitas ao povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus, para alertar esse povo, para chamar a atenção desse povo, vai levantar os profetas. Dentre eles Jeremias, que foi um dos profetas que mais pregou para o povo se arrepender, para o povo se voltar para Deus. Tanto que a Bíblia diz que Jeremias vai alertar a respeito do cativeiro babilônico, que Deus permitiria que eles fossem levados para o cativeiro, mas que lá Deus iria visitar aquele povo e iria restaurar aquele povo, a sua nação novamente. É por isso que no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, vai dizer: bem seriam os pensamentos que tenham a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A Bíblia diz que Deus levanta os profetas para alertar o povo de Israel, para que o povo de Israel viesse se arrepender dos seus maus caminhos. Porém o povo não dá ouvido, o povo não se converte, o povo não se volta para Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, lá em Daniel capítulo de número 1, que havia um rei chamado Jeoaquim. Esse rei Jeoaquim, ele foi rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, a Bíblia diz que veio Nabucodonosor, adentrou em Jerusalém, sitiou Jerusalém com o seu exército. E a Bíblia diz que ele levou para a Babilônia Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E também levou os instrumentos, vasos e os utensílios que tinham na casa de Deus. A Bíblia vai relatar que houve 3 invasões a Jerusalém, causada por Nabucodonosor. Houve outras, mas por Nabucodonosor houve 3. A primeira, ele vai, toma ali o rei Jeoaquim, prende ele e leva Daniel, Misael, Ananias e Azarias e outros jovens que eram formosos para a Babilônia e os utensílios da casa de Deus. A segunda invasão, ela vem após a morte de Jeoaquim. A Bíblia diz que quando Jeoaquim ele se levanta contra Nabucodonosor, Deus envia as tropas dos caldeus para matar o rei Jeoaquim. E quando ele morre, a Bíblia diz que o seu filho Joaquim se levanta no seu lugar. Então preste atenção, o pai se chamava Jeoaquim, o filho se chamava Joaquim. A primeira invasão acontece com Jeoaquim, que era o pai. A segunda com o filho Joaquim. E essa segunda invasão, a Bíblia diz que Ezequiel e mais 10.000 pessoas vão ser levadas para o cativeiro babilônico. Essa segunda invasão que se dá com Joaquim, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai levar para a Babilônia só aqueles que tinham alguma profissão, aqueles que tinham formosura, aqueles que eram experientes em alguma coisa. Porém, aqueles que eram pobres, aqueles que eram cegos, que tinham alguma enfermidade, a Bíblia diz que ficou ali em Jerusalém. E então houve-se a terceira invasão. A terceira invasão, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor adentra novamente, queima a casa de Deus, queima a cidade, toca fogo em tudo, destrói tudo até que não se reste mais nada. O povo agora está tendo que viver no cativeiro como escravo, porque não ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz atentamente: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de